No Abaeté tem uma lagoa escura, arrodeada de areia branca, ou de areia branca, ou de areia branca. Você está ouvindo A Lenda do Abaeté, música de Dorival Caymmi, a primeira faixa do disco Eufótico. É o 5º disco de Adriano Grineberg, em 30 anos de carreira, com músicas praieiras de Caymmi. Adriano, seja bem-vindo ao Estúdio CBN. Olá, Tatiana, tudo bem? Muito obrigado. Grande alegria estar aqui. Muito bom te receber também. Adriano tem uma longeva carreira no blues, uma carreira alicerçada no blues. Sim. É um dos grandes músicos do gênero aqui do nosso país, 3 discos, pelo menos, de blues, né? E tocou com muitos e grandes artistas, com Ira, com Gilberto Gil, com Ana Canhas, com John Pizzarelli. Quero começar te perguntando, Adriano, como é que você se iniciou na música e onde foi que o blues te pegou? Olá, Tatiana. Eu comecei estudando música clássica com 5, 6 anos de idade. Minha mãe era artista plástica e o piano, né? Você vai ganhando uma desenvoltura através do clássico, né? Aí foi entrando, né? O blues, ele entra na minha vida, como para a maioria das pessoas brancas aqui no Hemisfério Sul, através do rock, né? E do rock começaram a ter alguns festivais de blues aqui no Brasil. Blues Festival, que teve em Ribeirão, isso por volta de 89, 90, e teve no ginásio do Ibirapuera. Eu fui assistir uma noite com Coco Taylor, Magic Slim, Bo Diddley. Aí o blues é uma música que te escolhe de uma certa forma, né? Ali eu tinha uns 13, 14 anos e me apaixonei pelo blues. Aí, né, sendo um músico de música clássica, de rock progressivo, eu comecei a direcionar, né, a minha atenção para o blues, que é um estilo que às vezes assim ele pode parecer simples, mas ele tem uma profundidade muito grande, né? Então você tocar o blues é extremamente desafiador, né? O blues é um gênero grave. Foi o grave que te pegou? Também, embora eu toque o piano, você tem o grave e o agudo, mas sim, né, essa coisa da emoção, né, do groove do blues, ele é muito interessante porque ele se subdivide em vários outros gêneros, assim. Então foi uma música que eu nunca mais deixei o blues, né, e toquei com muita gente aí do meio, né, nessa época, no final dos anos 80, 90, enfim, por aí vai. Com quem você tocou, para o nosso ouvinte saber? Conta mesmo. Aqui o primeiro bluesman que eu toquei foi o J.J. Jackson, que é um bluesman norte-americano que morou muito tempo aqui no Brasil. Toquei na banda Blue Jeans, que é uma banda que foi bastante daqui de São Paulo, Irmandade do Blues, né? Com o Blue Jeans eu consegui gravar com o Magic Slim, que é um dos caras que eu vi pela minha primeira noite de blues, né? Que é um bluesman de Chicago que já deixou a gente. Então tem uma história muito legal também do meu trabalho solo também, envolvendo blues também. E tive a chance de abrir shows do B.B. King aí antes dele partir por volta de 2004, né? No antigo Via Funchal. Eu fui nesse show, hein, cara? Sensacional. E me conta uma coisa, Adriano. Pelo CD e também observando outras músicas, é possível notar alguns elementos de religiosidade nas músicas. Você tem uma afinidade com a música xamânica, né? Quais caminhos, né, te levaram da sua pesquisa musical, te levaram nesses anos todos para esse encontro com a religiosidade, com a música xamânica? Sim, foi através da minha ligação com a minha mãe, né? Ela sempre foi muito ligada nisso, ela me transmitiu isso, né? Como ela era uma escultora, então ela transmitia através da arte. Então, por exemplo, além do xamanismo, eu já passei pela África algumas vezes, já morei na Índia há algum tempo. Então, assim, essa questão de do som, te ligar não só à espiritualidade, mas a algo assim, a um mistério, né? A algo que vai além daquilo que a gente consegue sentir e ver com os sentidos, né? Então eu sempre enxerguei a música como um portal entre as dimensões, assim, né? Aí tem estudo, o xamanismo me abraçou de uma forma muito legal, né? É um trabalho paralelo que eu faço, né? E acho muito interessante, assim, a maneira como o som dentro do xamanismo
como ele penetra, né? Na intenção que você coloca, né? Seja numa cerimônia com medicina da floresta, que eu também ministro, ou mesmo você tocando, né? Fazendo o atendimento de sound healing. Então, o som, ele sempre compôs, né? Ele sempre me compôs dessa forma, assim. Muito bom. Queria falar um pouco sobre Dorival Caymmi. Veja só, a gente saiu do blues, a gente passou pela música xamânica, agora a gente vai falar de Dorival Caymmi. Quero entender um pouco sua relação artística com a carreira, as músicas, a obra dele, Adriano. O que é que te atrai no que ele fez e por que você fez essa escolha para um disco, né? Músicas de Dorival Caymmi. Sim, e propriamente as músicas praieiras do Dorival, né, da primeira fase da carreira dele, que eu acho que são as músicas que mais dialogam com essa vertente que eu busco, né? Então, eu costumo definir, Tatiana, que o seu Dorival foi o compositor que me abraçou e juntou todos os meus pedaços, né? Então, quando eu ouço a canção praieira do Dorival Caymmi, eu ouço blues, né? Aliás, ele foi a primeira pessoa no Brasil a falar de blues, né? Ele falava em entrevistas de blues diferente assim, quando você fala jazz e blues, ele citava o blues e você vê isso, né? Pelos caminhos de harmonia que ele usa, né? Eu acho que também pega, né, me atraiu pela espiritualidade, né, pela reverência dele ao divino, essa ligação com os orixás que eu também tenho, né? E é uma música fotográfica, né? Então todos os álbuns que eu gravo, tanto no meu trabalho solo como no meu trabalho chamado Concerto de Cura, que é um trabalho de música espiritual que eu faço com o Edu Gomes, a gente tem 15 discos, você sempre leva a pessoa para uma atmosfera, né? Você fecha os olhos e você vê a cena, né? Então, as canções praieiras, elas sempre me tocaram dessa forma, né? E a questão rítmica também, né? Quando você ouve Dorival Caymmi tocando voz e violão, você subentende várias levadas diferentes, né? Então, uma mesma música, você pode tocar ela em 4, 5 levadas diferentes. Que é um paralelo, Tatiana, que eu faço com a música do Robert Johnson. Quando você ouve o Robert Johnson tocando também voz e violão, você pode levar isso para um som blues mais do Delta, você pode levar para uma levada de New Orleans, você pode levar para um groove, você pode trazer para a música brasileira, né? Então, isso foi me intrigando, assim, né? E é um namoro antigo, né? Eu me apaixonei por essas músicas, assim, por volta de 2014, 2015, e sempre tive o sonho de fazer. E tudo acontece na hora certa, né? Isso é impressionante, né? Eu queria falar um pouco mais sobre o nome do disco, né? O que significa esse eufótico? Eufótico é a região do mar onde a luz transita, é onde a luz penetra, né? É onde você tem a maior parte da vida marinha, né? Então, as algas, a maior parte dos peixes, a zona de pesca. E é uma zona curta, né? Por exemplo, se você entrar profundamente no oceano, numa profundidade de 1 quilômetro para baixo, você já não tem mais luz. Aí o oceano ele fica totalmente escuro, a luz do sol não penetra. Você tem aquela vida, que é aquela vida com bioluminescência, né? Que são aqueles peixes que têm a luz própria. Então, isso foi um título trazido pela diretora artística Amanda Souza, querida, ela que bolou esse nome que tinha tudo a ver, né? E é uma palavra que é pouco ouvida, assim. Então, eu achei muito legal de trazer. Eu fui ao dicionário, tá? Claro, porque nunca tinha ouvido. Sim. Bom, a partir daí, Adriano, dessa sua definição de, primeira fase do Caymmi, músicas praieiras. Como é que foi a sua pesquisa para você chegar nas faixas do álbum? Então, escolher as faixas com as quais você queria trabalhar. E eu quero saber se tinha alguma coisa que você buscava de saída ou foi um mergulho que foi te dando descobertas no processo? Bom, é claro que tiveram músicas que me tocaram muito forte. Uma delas foi A Lenda do Abaeté, a outra Noite de Temporal, né? Acho que o grande desafio de você trazer para esse universo é você colocar uma música que ela tem vários ritmos diferentes. Então, o Dorival ele faz uma levada no andamento, ele para uma parte ad libitum recitativa e às vezes acelera no final. Então, acho que o desafio é você colocar isso tudo dentro de um trilho rítmico, né? Você colocar isso num groove.
Então é uma pesquisa de andamento, você não pode subir nem um ponto acima, nem um ponto abaixo, que senão você perde a rítmica para cantar, para fazer o arranjo, né? Então a pesquisa ela foi muito e de tornar o som assim de uma certa forma um pouco dançante, você trazer essa malemolência também sem acelerar e sem retardar, né? Dentro de músicas que elas têm uma gama muito grande de andamentos dentro de uma mesma música, né? Aí, por exemplo, surgiu o canoeiro, que ele faz uma levada diferente, a gente levou para um ritmo de New Orleans. Vamos ouvir o canoeiro. Vamos ouvir. É a 5, Dani. Só um segundo, diz aqui o Dani. Ele tava com a outra na ponta. O canoeiro, bota a rede no mar. 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 Cego, deixa de um rimo, puxa a corda. Fala mais dela, que eu te interrompi para o nosso ouvinte poder ter ideia sonora do que você estava falando. É isso. Então, o canoeiro, ele tinha assim, eu tinha uma ideia de fazer aquele ritmo de New Orleans, que é tac, 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 tac. Aí o Carlos Bala, que é o baterista, né, que foi batera do Djavan, meu grande amigo, ele trouxe essa levada de New Orleans para uma pegada mais pop, mais shot também, né? Eu acho muito interessante a maneira, né, como esses ritmos dialogam, né? A música do Nordeste com a música de New Orleans, né? Que você tem ali, é uma coisa muito semelhante, né? Você tem ali a cultura indígena, africana e europeia convivendo no mesmo espaço, assim. Uhum. Aí você dá essa liberdade para os músicos, que eu acho muito legal, né, de chegar no estúdio e abrir espaço, às vezes, para uma surpresa que você tem, até para um imponderável, assim. E o Bala, ele trouxe muito isso, né, dessa música com essa brasilidade, assim, no som também. Você falou... Põe a 2 aí, Dani, Promessa de Pescador. Sim. Você falou sobre esse encontro. Eu fiquei muito surpresa quando eu ouvi essa segunda faixa, Adriano. Eu vou pôr para o nosso ouvinte e depois vou te dizer o que passou na minha cabeça. É um blues para Iemanjá e aparentemente uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, né? E eu falei, gente, será que é aí que é onde a Bahia e os Estados Unidos se encontram? Me pareceu bem inusitado, mas aí eu pensei que pode fazer sentido quando a gente olha para as origens, né? Para a Bahia, para o sul dos Estados Unidos, onde viveu uma grande população negra de trabalhadores escravizados. Onde é que o blues e Caymmi se encontram musicalmente, artisticamente? Se você quiser usar Promessa de Pescador como exemplo para explicar. Ela é um bom exemplo de música. Aliás, essa é uma música que ela foi gravada naquele álbum Borboleta Azul, que é o do Carlos Santana. O Santana fez uma versão totalmente diferente dessa música, né? E quando você traz a frequência do orixá, você traz ela, porque tem o ritmo dos pontos, né? Então, Iemanjá tem um ritmo, Xangô tem um ritmo, né? E quando você muda esse ritmo, você não distorce a frequência do orixá, você traz ele com uma outra roupagem, né? Então, para essa música, ela é super swingada, né? Ela é um ponto, assim, né? Por isso que o Santana, ele gravou mais na onda do Caymmi, né? Então, para você fazer esse... A gente desacelerou, a gente desdobrou essa levada. Então, ficou... O blues, ele tem esse acento em cima. Iemanjá, oiá, Iemanjá, oiá. Né? Por exemplo, no ponto Iemanjá, oiá, ele tem uma outra fluência, né? Aí você vai encaixando todos os fonemas, todas as frases dentro dessa rítmica, né? É um jogo, é um quebra-cabeça. Uau, sim, é muito bom de te ouvir explicar, porque a gente entende, né? É impressionante.
Vai, Má. Vamos lá, vamos falar de outras faixas aqui. Eu gostei muito de Morena do Mar também, mas acho que essa Promessa de Pescador foi a minha favorita até agora do álbum. Preciso ouvir mais vezes ainda. Vamos falar sobre esse processo de construção, né? A Tati estava trazendo. Tem também Vento, terceira faixa, que uma avaliação que a Tati fez nos bastidores e eu concordo. Tem uma atmosfera mais onírica. Aí vem Morena do Mar, que é a que eu gostei também, a quarta faixa, uma pegada um pouco mais pop. Sim. Tem uma que tem guitarra sobressalente, outra tem uma atmosfera mais xamânica, como a gente já comentou. Então, essa musicalidade do disco parece muito sortida, diferenciada, com músicas diferentes entre si sonoramente, mas que convergem, né, de certa forma. Então, quais essas escolhas foram intencionais? Por onde você passou para chegar até aí? Sim, acho que cada música traz um pouco do universo, né? Porque embora assim a gente tenha uma estrada do blues, né? Eu nunca me vi assim como um artista de blues norte-americano, né? O blues é uma música que influenciou muita gente, né? Fora dele como um gênero, né? Então, por exemplo, teve músicas que a gente respeitou um pouco mais as métricas, outras a gente saiu um pouco mais da caixa, né? Uma delas é o Canto de Nanã, que também é uma música de orixá que tem um ponto diferente. E a gente trabalhou ela de uma forma bem lírica, assim, né? Tanto que a gravação original do Dorival Caymmi, ela não tem harmonia, é só canto e o batuque. Mas tem uma coisa que quando eu ouço ela, você ouve os harmônicos das vozes, né, cantando, é uma música bem festiva. Eu comecei a ouvir essa harmonia, assim, né? E ela tem um astral meio Pink Floyd também, né? Que é uma banda que também se influenciou, já foi uma banda de blues também, né? Vamos ouvir um trechinho para o nosso ouvinte entender o que você está falando. De noite até de manhã. Vou entrar em alfa aqui, mais 30 segundos ouvindo esse som. Muito gostoso de ouvir. Adriano, eu tenho duas perguntas para você. Uma é, como é que você pensou a ordem das faixas do disco? E se ainda faz sentido pensar a ordem das faixas do disco numa época em que as pessoas não necessariamente ouvem discos do começo ao fim, né? Elas ouvem faixas sortidas. Sim, Tatiana. Olha, é uma pergunta muito legal de ser respondida, né? Eu acho que sim, né? Uma ordem é uma história, como um livro, né? Eu ainda sou de uma época em que você gravava, né? Na época não, mas assim, você faz o disco, né? Contando uma história, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Eu ainda, né? Os discos que eu ouço são assim, você decora a ordem do disco, né? Aí a gente foi montando ela de acordo, né, com que cada música aterrizou uma, já entra a frequência da outra. Eu acho isso muito importante, né? E foi a segunda vez, né, que eu gravei um álbum assim. Eu sempre estranhei isso, mas vai lançar um single, mas e as outras músicas? Eu sempre olhei com um pouco tive que me acostumar a isso, e hoje, obviamente, faz todo sentido, né? Mas eu sou apaixonado, né, por álbuns assim, e por gravar álbuns assim. Você pode, às vezes, até fazer um single ou um encontro, né, alguma coisa assim. Mas a grande paixão da minha vida como artista, além dos shows, que é onde você leva uma onda totalmente diferente do disco, gosto de fazer diferente, é você gravar o álbum, né? É Doce Morrer no Mar, encerra o disco. Vou te dar 1 minuto para responder. Existe alguma razão para fechar o disco com É Doce Morrer no Mar, que talvez seja uma das faixas mais conhecidas do Caymmi? Sim.
Essa poesia me tocou muito forte, né? Uma parceria com o Jorge Amado, e ela vai muito daquilo que eu trago nos meus trabalhos de xamanismo, né? Lembrando que o seu Dorival Caymmi, ele era um Obá de Xangô, filho de Xangô como eu também, e um Obá de Xangô é um título dificílimo, né? Dentro dessa vertente, né? Então ele tinha muita profundidade. Então isso dialoga com o blues também, né? Porque fala de uma tristeza, de você aliviar uma tristeza, né? É doce morrer no mar, é um lamento, né? Em forma de consolo isso, né? E foi a primeira música, foi o primeiro single, foi a primeira música que eu gravei e essa é uma voz guia. Eu gravei, eu ia fazer a voz principal, mas ela já estava pronta, sabe? Que Aquelas legal, coisas. Sei. Às O vezes rascunho virou o principal. Isso acontece muito com a gente, né? Então eu acho que ela é uma música que ela encerra o álbum trazendo uma mensagem muito profunda, né? Porque quando Fala. Não, porque quando a morte propriamente não é um fim, né? Eu acredito muito que nós somos uma existência, uma parte de uma existência maior, né? E o mar é muito o próprio símbolo do infinito, né? Do absoluto, enfim. Muito bonito, muito bonito. Adriano Grineberg lançando Eufótico, 5º disco dele, só com músicas praieiras de Dorival Caymmi. São 10 faixas, são 9 faixas. 9. Com roupagens tão diversas quanto as quais você ouviu aqui. Tem mais, porque a gente não colocou todas as faixas no ar. Mas vale a pena ir atrás, vale muito ouvir tudo, que é uma viagem muito legal. Adriano, parabéns pelo disco. Obrigada por estar aqui hoje conosco, falando sobre ele. Venha sempre. Muito obrigado. Aí no dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, vamos fazer o show de lançamento no Centro Cultural Vergueiro, aqui em São Paulo, às 19 horas, gratuito, né? Tem o site, né? Que aí baixa lá o ingresso, e tem nas nossas redes sociais, que a gente vai estar divulgando o serviço lá também. Perfeito. Muito obrigada. Boa tarde para você. Sucesso. Obrigado.